Hora de Arte, aqui na Rádio Gilão, das 19 às 20, todas as terças-feiras. A Associação Cognitiva Talentalidade Excepcionada apresenta entrevistas, músicas, notícias e outras coisas mais que não vai querer perder. Arte. Acho que houver, não é demais sentir que está certo o que eu faço. Quanto mais eu tento, eu fico perto de conseguir aquilo que eu acho. Quantas vezes é melhor ficar calado e ouvir a voz da consciência? Antes de abrir a boca eu penso melhor, sai a teoria do concreto. Porque às vezes é fácil errar, mas vale pensar antes de atuar. Só assim se consegue alcançar aquilo que se quer realizar. Tu podes calcular matematicamente a soma e dividir as frases todas da gramática, estudar toda a sabedoria que há no mundo, mas nunca vais saber bem ao certo a fórmula que te faz encontrar o amor, o segredo dos sábios escondido no fundo da história e do tempo. Porque às vezes é fácil errar, mas vale pensar antes de atuar. Só assim se consegue alcançar aquilo que se quer realizar. Acho que houver, não é demais sentir que está certo o que eu faço. Tu podes calcular matematicamente a soma e dividir as frases. Às vezes é melhor ficar calado e ouvir a voz da consciência, segredo dos sábios escondido no fundo da história e do tempo. Porque às vezes é fácil errar, mas vale pensar antes de atuar. Só assim se consegue alcançar aquilo que se quer realizar. Ora, muito boa tarde. Estamos aqui nos estúdios da Rádio Gilão, no programa Hora de Arte. Hoje temos connosco o Sr. Presidente da Câmara de Tavira, o Sr. Jorge Botelho. Pode-nos falar um pouco de si, de Tavira e dos seus tempos jovens? Isto não é fácil falar de mim e dos tempos de jovem, mas vamos lá. A minha mãe é de Tavira e o meu pai é de Faro, por isso eu vivi sempre com os meus avós a partir dos 7 anos aqui em Tavira. Os meus pais eram imigrantes, estavam na Alemanha, e em determinada altura os meus pais resolveram, estando lá, colocar-me aqui em Tavira com a minha irmã mais velha. Então, E vivi com os meus avós maternos passou a aqui sua em infância Tavira. aqui. Exatamente, isto é, por isso vivi na Alemanha uns anos antes de ir para a escola primária e depois vivi uns anos em Faro logo quando nasci e depois, a partir dos 6 anos e meio, aqui em Tavira sempre. Isto é, depois há um período que fui para Faro e tal, mas bom, no início normal, isto é... Não se sentiu dificuldades em adaptar-se? Um jovem que via os pais uma vez por ano, que era nas férias grandes, íamos sempre fazer campismo, que era espetacular. Por isso andei na escola primária da Porta Nova, onde agora é a Academia de Música. Era um jovem normal, com amigos, andávamos por aí de bicicleta, tudo fantástico. Esse convívio com Tavira em si, mais agradável para um jovem? Foi
do que a Alemanha. Os tempos são diferentes. Hoje os tempos de hoje são um bocadinho diferentes do que eram há 40 anos. Tenho 47. Pois. Por isso, mas foi uma juventude normal. Quem andou na escola primária da Porta Nova, quem andou na escola de pesca, que agora o Centro de Ciência Viva, andei lá há 2 anos, quem foi estrear a escola secundária, quando ela abriu, quando eu fui para o 7º ano, a escola secundária, hoje que é a secundária Jorge Correia, foi o primeiro ano, eu fui estrear a escola nova, na altura, para o meu 7º ano. Por isso foi uma juventude normal. Tinha atividades, tinha bicicletas, tinha amigos, fazíamos coisas juntos, tinha os miúdos da minha idade e da minha rua, que eu morava na Almirante Reis, e tinha da Emiliano da Costa, e depois do Bairro Jara, que é a minha zona onde vivi sempre na minha juventude. Por isso, uma infância normal, de quem gostava de algumas causas, de quem não jogava nada de futebol, de quem jogava basquete. Tinha altura para... Quer dizer, pronto, quando somos miúdos, o basquete em si também não é preciso ter muita altura, é preciso ter jeito. Eu tinha jeito para isso. No futebol tinha 2 pés esquerdos, não jogava nada. Mas pronto, o que era normal. Qual o momento que recorda desses tempos que mais o influenciou? O que eu gostava mesmo, a ver, quando eu era jovem, até aí aos meus 13, 14 anos, o que eu gostava mesmo era de ir fazer campismo para a praia. Isto é espetacular. Porque as condições também as condições eram um bocadinho diferentes do que eram hoje. Isto é, não havia luz, íamos para a praia fazer... um pouco mais... era mais liberal. rústico, era mais rústico do que é hoje, não havia tantos problemas de segurança, a praia tinha um conjunto de famílias, nós ficávamos lá e éramos despejados na ilha durante o mês e só vinhamos à cidade de vez em quando. Isto é, ficámos lá, aquilo só tinha 2 ou 3 lâmpadas, a água não era canalizada, era à manivela, tínhamos umas tendas muito grandes e depois íamos para a praia, uns levavam umas violas, não havia o chá, não havia lá embaixo os apoios de praia, havia os restaurantes cá em cima e lá embaixo não havia nada, e depois a malta ia para lá. Por isso, o que eu gostava mesmo era ir à praia, e depois de manhã íamos à pesca, e com os nossos pais e os amigos e tal. Por isso, o que eu gostava mesmo era de ir para a Ilha de Tavira naquele período. Era como tu disseste, brutal. E nós passávamos lá, antigamente as aulas, as férias grandes eram 3 meses. Agora é 1 mês e qualquer coisa, mas antes eram 3 meses. Então acabavam as aulas em junho e só começavam em setembro. Então nós nesse período tínhamos montes de tempo. Isto é, uns faziam campismo, outros iam para lá, outros estavam ali. Eu passava 1 mês inteiro em cima da praia, praticamente sem vir à cidade. O que era uma coisa fantástica. E fiz isso durante para aí 6 anos. Desde os meus, imaginem, 9 anos até 8 anos, até aos meus 14 anos, que os meus pais, quando vinham de férias, colocavam uma tenda na praia. Isto é, por isso nós íamos para lá. E depois havia uns amigos, guardo amigos, 2 de infância, de Malta, com quem a gente se dava lá na praia. E era a Ilha de Tavira, a nossa ilha. Por isso é que eu gosto muito da Ilha de Tavira também. Um bocadinho desses tempos e era um convívio muito giro. Era espetacular. E depois gostava muito dos bailes de carnaval. Que havia um período também que faziam os bailes de carnaval espetaculares na escola de pesca, também com muita gente mascarada. E eram momentos altos. Depois eu era um aluno, depois eu tinha a parte da escola e das brincadeiras e da convivência. Tavira é o que é e não mudou muito. Eu era bom aluno, isto é, gostava de estudar, gostava de ler, tinha umas notas mais ou menos, isto é, por isso eu gostava de ajudar os meus colegas também, e hoje tenho amigos, agora estou na vida política, não é? E às vezes eu encontro amigos dos meus tempos da escola que guardámos para a vida, por isso... Como vocês vão ter, isto é, os amigos que hoje têm, seguramente vão guardá-los com uma base muito importante. Isto é, nós podemos não ver os nossos amigos todos os dias, foi o que me aconteceu, porque eu depois saí daqui, depois fui estudar uns anos para Faro, quando os meus pais regressaram, e depois voltei a morar em Tavira. Tive ali 3 anos sem morar em Tavira, e depois voltei a morar, quando meu pai comprou o café lá embaixo. E depois fui para Coimbra, logo a seguir, onde fui tirar o curso de Direito, fui para Coimbra, mas já morava em Tavira nessa altura. Por isso, hoje, depois a coisa andou, não é? Depois entrei na vida trabalhador e tal. E hoje a gente às vezes encontra aqui em Tavira amigos da minha escola primária, da preparatória, e é uma festa, que é uma coisa extraordinária. Vai-vos acontecer a mesma coisa. Esperemos que sim, que a juventude tenha esse privilégio de, digamos, o passar do tempo,
encontrar sempre os jovens que conviveram connosco é sempre agradável. É giríssimo. E faz parte mesmo também de uma maneira de viver saudável, não é? Como surgiu o seu interesse em dedicar-se à política? Não, foi muito cedo. Tinha pai 15, 16 anos. Isto é, começa tudo pelas leituras que a gente faz. E isso é muito importante. Isto é, nós às vezes somos aconselhados a ler algumas coisas. Isto é, eu acho, já na altura achava e hoje também acho, que os jovens devem ter, para além dos estudos, obviamente, que eu acho que é importante que os jovens prossigam os seus estudos para poder progredir e para poder vingar numa carreira. Pode não servir para nada, mas é uma base muito importante. Isto é, há tempo para tudo na nossa vida. E nós devemos seguir os estudos. Eu costumo dizer muitas vezes que há uma outra vida que se abre quando chegamos à universidade. Isto é, há uma vida quando a gente faz o secundário, depois há uma vida completamente diferente, um novo ambiente, uns novos amigos, quando chega à universidade. Por isso é fundamental que os jovens cheguem à universidade e tenham a ideia de prosseguir os estudos. Nem todos têm que ser advogados, nem todos têm que ser engenheiros, não. O que nós temos que ser é fazer aquilo que nós gostamos, de acordo com os nossos saberes, e sermos bons naquilo que fazemos. Isto é, e eu era um aluno simpático, que tinha boas notas, mas acima de tudo é pelas leituras. Por isso eu gostava de ler, ainda hoje gosto, lia muita coisa, ia buscar muitos livros à biblioteca, e depois tinha um rolo de amigos, um conjunto de amigos, que também se dedicavam às causas. Isto é, se eu hoje defendo que os jovens devem ter uma causa, qualquer que ela seja, há quem goste de teatro, há quem goste de dança, há quem goste de uma atividade desportiva, há quem goste disto ou daquilo. Bom, acima de tudo é ter uma causa, digamos. Eu gostava de discutir política, gostava de discutir a liberdade, gostava e gosto de discutir a participação cívica, gostava de discutir as liberdades que nós temos, as causas que os jovens abraçam. A partir daí, um conjunto de leituras, um conjunto de influências de pessoas mais velhas que eu, que de alguma forma iam dando umas ideias, um conjunto de convites para participar, falar, estar, refletir em conjunto, um conjunto de movimentos de cidadania, e depois entrei numa juventude partidária. Com 16 anos entrei numa juventude partidária. A partir daí, todos nós começamos a ler nos jornais, começamos a discutir com outras pessoas, começamos a partilhar com pessoas mais velhas, e por isso a minha dedicação à política começou muito antes, mesmo sem me aperceber, porque gostava de causas, gostava de discutir os temas. Antigamente os temas eram um bocadinho diferentes do que são hoje, mas basicamente é a mesma coisa. Isto é, discutíamos um conjunto de coisas da época que nos movimentavam. Estão a ver? Na época, quando eu tinha 10 anos, a democracia portuguesa tinha 15 anos, 74, eu nasci em 67, estão a ver? Nessa altura, os temas em discussão eram um bocadinho diferentes, estão a ver? Por isso, basicamente, a questão da política foi assim. Isto é, porque o país, os políticos estão muito maltratados, também fizeram muito para ser maltratados, mas o país tem que viver com políticos, pessoas que façam com que outras pessoas possam seguir aquilo que gostam. Por isso tem que haver opções políticas. Por isso é o que eu digo. Os jovens que não gostam da política é que ainda não sentiram esse chamamento para discutir os temas da atualidade. Não quer dizer que sejam metidos nos partidos, porque todos nós temos ideias. Quando nós temos ideias, temos opções. Quando temos opções, de alguma forma, é uma gestão das nossas causas que vamos fazendo. A determinada altura, isso é política. Porque nós somos balizados, quando vamos votar, a partir dos 18 anos, quando vamos votar, todos nós temos as nossas opções pessoais. Uns mais aqui, outros mais ali, outros mais acolá, estão a ver? Temos as nossas opções. E isso é as propostas que se fazem dos políticos, são as opções que nós tomamos. E as nossas opções, que é cada pessoa um voto, não é? Faz com que muitos votos determinem as opções da nossa terra, da nossa freguesia, do nosso país, porque a maioria ganha, porque todos nós somos democratas. Por isso é sempre esse espírito de democracia, de igualdade, de opções, foi aquilo que me fez ir para a política. Primeiro na Juventude Socialista, que eu fiz parte, entre os meus 16 anos e os 31, e depois a partir daí no Partido Socialista, como vocês me conhecem, e depois a partir dos meus 42 anos, há 5 anos, sujeitei-me a votos aqui em Tavira, e o povo de Tavira votou maioritariamente naquilo que eram as minhas ideias e que eu as defendi e que hoje estou a tentar pô-las em prática. Por isso, é simples. O que aconselharia a um jovem que quiser seguir a carreira política em Portugal? Os jovens devem ter uma causa. Há quem tenha mais que uma.
uma mas consciência política também. pode não ser uma consciência política, devem ter um cívica, gosto pelo menos. para além daquilo que é os livros. Há quem goste de ler livros de quadradinhos. Há quem goste, não, sério, há quem goste de dança, há quem goste de desporto, uma causa. Há quem goste do direito dos animais, há quem goste de defender as minorias. Pois, Estão a ver? às Isso vezes para mim é vital. E dentro dessa linha, o que eu acho que é importante para que um jovem entre na política é, primeiro, ter ideias. Ter ideias. Querer contagiar os outros pelas ideias que têm. Porque a política precisa de gente que contagie outros pela frescura das ideias que têm. Porque as ideias também vão ficando algumas cansadas. Às vezes nós estamos a bater sempre nos mesmos assuntos. Por isso, às vezes, é preciso que haja uma dinâmica de gente que tenha ideias novas, que os queira, digamos, impor, vê-las concretizadas. A política é uma situação que faz com que muitas ideias possam ser realidade. Às vezes nós temos ideia e guardamos-la para nós. Mas às vezes os movimentos políticos fazem com que nós expressemos as nossas ideias e que consigamos, digamos, vendê-las para que alguém que tem um conjunto de cargos políticos possa depois praticá-los em bem comum. Isso é muito importante, não é? Por isso, o que é que eu acho que era fundamental? É que, primeiro, se torne essa consciência, depois um grupo de amigos simpático, faça um grupo de amigos simpático, que tenham todos mais ou menos os mesmos objetivos, depois ser credível, lutar pelos ideais. Isto é lutar pela ideia que vocês têm. Isto é lutar e defendê-la até dizer chega. Isto é, mesmo que fiquem a falar sozinhos, essa é uma característica da determinação de querer, de alguma forma, convencer os outros. Isto é força. E depois ser honestos, serem sérios e nunca pensarem que a política é para a gente que não presta. Porque não vai para a política quem não tem mais nada que fazer. Vai para a política quem tem opções de fazer alguma coisa para o coletivo. A política e a democracia estão indissociadas. A política, a democracia, depois os partidos ou os movimentos. Todos eles têm a mesma dignidade, mas uns têm que determinar o caminho das coisas. Porque senão nós não somos geridos. Nós temos uma anarquia se não tivermos quem mande. Por isso a política é um pouco isto. A política é um movimento de igualdade, de democracia, de participação cívica e de participação política. Pensa que tem alcançado os objetivos a que se propôs desde que se candidatou e se tornou Presidente da Câmara de Tavira? Vamos tentando alcançar. Alguns já foram alcançados, outros não, o que é normal. Nós passámos por uma crise muito grande nos últimos 5 anos. Sim, complicado. Há muita coisa que está feita e há muita coisa para fazer, porque digamos que eu estou no primeiro deste mandato, passou 1 ano e meio. O primeiro mandato, os primeiros 4 anos, fizeram-se algumas intervenções, deu-se um apoio muito grande às escolas, tentou-se ajudar muita gente e tentou-se equilibrar as contas da Câmara. Que as contas da Câmara estavam desequilibradas. Nós gastávamos mais do que aquilo que tínhamos todos os meses. Como lá em casa. Se vocês têm um orçamento de 100 euros e se gastarem 120, haverá uma altura que já têm que pagar aquilo que devem. A Câmara acontecia a mesma coisa. Nós gastávamos mais todos os meses do que aquilo que recebíamos. Isso hoje já não acontece. Digamos que o trabalho dos primeiros 4 anos foi balizar as despesas na receita que temos. Que é para, se tivermos menos despesa em relação ao dinheiro que recebemos, conseguimos libertar dinheiro para fazer o quê? Para fazer aquilo que estamos a fazer agora, que são obras. Se nós gastarmos o dinheiro todo, é como lá em casa, se nós gastarmos o dinheiro todo na água, na luz, na televisão, nisto e naquilo, e tivermos uma janela para reparar e gastamos tudo nisto, e gastamos tudo, não é? Não sobra dinheiro para a janela. É igual. Aqui na Câmara, nós temos que fazer algum esforço de contenção para libertar dinheiro para fazer as obras que estão a acontecer. Por isso, hoje já temos a acontecer algumas obras, temos a Câmara mais controlada financeiramente, as coisas andam, temos projetos, estamos a intervir na frente de Ribeirinha, nas estradas, nas ruas, na recuperação do património que temos. Somos património da humanidade. Tavira é a comunidade representativa e a Unesco, que é a agência das Nações Unidas para o património, reconheceu Tavira como património da humanidade. Ninguém tem essa distinção, nós temos. E temos uma área turística, se vocês virem, hoje temos a terra cheia de turistas, muito mais cedo, geralmente só vinham no verão,
E hoje começa a vir mais gente. Por isso é um caminho. É um caminho que nós temos que fazer para continuar. E para quê? Para que jovens, como vocês, possam ter na vossa terra oportunidades de trabalho. Que esse é que é o grande objetivo do meu mandato. Isto é, que haja mais economia, que haja mais empresas, que haja mais oportunidades. Para quê? Para quando vocês fizerem os vossos estudos, ou tiverem uma oportunidade de trabalho, não precisem de sair daqui, ou não precisam de ir para muito longe, para encontrar o vosso posto de trabalho. Que isso é que é a fixação, e as terras só crescem se gerarem riquezas, se gerarem postos de trabalho para as pessoas. Senão nós, em vez de aumentar a população, diminuímos, porque os nossos jovens, que são vocês, o futuro de Tavira, isto é um bocado um clichê, mas o futuro de Tavira são vocês. Isto é, nós temos que trabalhar, os políticos têm que trabalhar para a geração a seguir e para a geração a seguir da a seguir. Ter mais condições. Isto é, que é para ter mais condições para quê? Vocês fazem os vossos estudos, podem ir para a universidade, mas depois querem fazer uma coisa qualquer e terem uma opção de na vossa terra regressar e terem postos de trabalho. Terem postos de trabalho, que trabalhem, que ganhem para as vossas coisas, para as vossas famílias, independentemente da opção que tiverem cada um. Esse é que é o trabalho. Por isso, resumindo e concluindo, há coisas feitas, há muitas coisas feitas em 5 anos que eu sou presidente, mas há muita coisa para fazer, o programa não está completo, ainda vou começar estou no primeiro ano do segundo mandato, mas eu seguramente em 2017 eu penso que as pessoas vão ficar contentes quando se aperceberem o que estava e o que está. E porquê que eu digo 2017? É quando acaba o meu mandato e haverá eleições autárquicas onde as pessoas irão avaliar com o seu voto qual é o trabalho do Presidente da Câmara, Jorge Botelho, se está bem, se está mal, se está mais ou menos, se fez alguma coisa ou se não fez. É nessa altura que se vê. Agora, a perspectiva é sempre ir acrescentando e nós trabalhamos todos os dias para que cada vez mais gente olhe para a nossa terra e diga assim, é esta terra, a melhor terra do mundo, Tavira, espetacular, que eu quero investir, que eu quero criar riqueza para ganhar dinheiro e ganhando dinheiro ganhamos todos, porque há postos de trabalho que vão nascer. E hoje vocês têm a preocupação, os vossos estudos, os vossos amigos, os vossos interesses, o Facebook, que são interesses que têm e bem. Haverá uma altura que, com o processo de crescimento, vocês querem o quê? Querem oportunidades. Oportunidades para mostrar o que valem, para dizer que são úteis, para ganhar o vosso dinheiro, para se emanciparem das vossas famílias. Isto é, por isso os políticos são importantes. Porque os políticos devem trabalhar para a coletividade e para preparar o terreno para que o terreno que vocês encontrem na vossa fase adulta seja melhor do que o terreno que os meus pais encontraram, que eu encontrei, porque isso, o futuro é assim. Eu penso que Tavira vai-vos dar boas oportunidades no futuro. Isto é uma terra fantástica. Espero. Qual a sua maior ambição para Tavira? Olha, que haja empregos para as pessoas. Porque se houver empregos, as pessoas ganham, não pedem subsídios e toda a gente consegue ter o mínimo de felicidade, consegue suprir as suas necessidades mais básicas. Quem tem trabalho não pede subsídios. Quem tem trabalho consegue ir resolvendo as coisas, paga as suas contas e consegue ter uma família, que é a base da sociedade. Por isso, a grande ambição para Tavira é nós criarmos condições de investimento e de reabilitação para termos empregos. Agora, é claro que eu gostava muito que Tavira, imaginem, um setor turístico, agora só para falar no turismo, gostava muito que Tavira fosse a terra onde todos quase obrigatoriamente tivessem que visitar. E o que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer o seguinte, nós agora somos património da humanidade, não é? Nós às vezes vamos a sítios onde é quase obrigatório visitar um monumento. Isto é, se for... Estão a ver? Isto é, se forem em Évora, qual é o monumento que vos passa logo na cabeça que têm que visitar se forem em Évora? O monumento de Diana. O monumento de Diana. Isto é obrigatório. Isto é, se forem aqui ou ali, isto é, há sempre um sítio, naqueles sítios mais turísticos, que é obrigatório visitar. Se forem a Pisa, qual é o elemento que vocês têm que ir lá visitar? Têm que ir à Torre de Pisa para fazer aquela fotografia assim inclinada e tal, o normal. Por isso o que eu gostava mesmo, isto é, e uma grande ambição, é que Tavira a esta escala, pode crescer um bocado, mas pode criar muitos empregos, pode criar muitas oportunidades, que o turismo fosse passagem obrigatória, os turistas que vêm cá, passagem obrigatória por Tavira, para estar aqui umas horas, porque enquanto cá estiverem, ganham e seguramente cria-se oportunidades. Porque Tavira é fantástica, tem um urbanismo fantástico, tem casas fantásticas, tem um centro histórico fantástico, tem uma qualidade de vida impressionante,
tem um rio que agora nós queremos requalificar e se as pessoas, imaginem, vêm 2 milhões de pessoas por ano, no mês de agosto estão 2 milhões de pessoas de férias no Algarve. Se 3 em cada 10 estiverem por Tavira, ao passarem por Tavira, nós já ganhamos. A ideia é que Tavira seja um local de visita obrigatório. Porque se isso acontecer, nós iremos crescer porque pessoas pensarão em investir cá. Por isso, essa é uma grande ambição que nós temos. Emprego e afirmarmos no turismo, porque somos a terra mais bonita do Algarve. Eu não tenho dúvidas nisto. Nós somos a terra preservada e mais bonita do Algarve. Para já não dizer que somos umas pessoas fantásticas. Nós estamos cá. Hora de arte. Como vê a situação da juventude tavirense? Vocês sentem mais os problemas da juventude que eu, mas obviamente a juventude tem que ser olhada e tem que ser apoiada. Isto é, não tem que lhe dizer o que é que eles têm que fazer. Por isso é que são jovens, têm ideias, são criativos. Isto é aquela coisa do presidente ou do chefe que diz sempre o que é que temos que fazer. Isso é tirar um bocado as ideias. Eu, quando vos digo que vocês têm que ter causas, é mesmo isso. É com as vossas ideias dinamizarem, levarem o presidente da Câmara de arrasto, porque as vossas ideias são espetaculares, levarem o empresário, os grupos que existem, as associações, os vossos professores. Isto é que eu acho que é fundamental. Por isso eu vejo a juventude bem. Isto é, porque eu vejo que têm projetos. Eu agora vim de um de empreendedorismo espetacular da escola secundária. Isto é, veem que têm projetos. São moços que têm bons resultados escolares, a grande parte deles, independentemente das coisas, mas nós temos que ver. Isto é, podiam entrar mais na faculdade. Há muitos que ainda saem demasiado cedo da escola e esse é um problema do Algarve, porque o setor turístico é muito atrativo, a ideia dos jovens ganharem dinheiro muito rápido e saem da escola muito cedo porque querem ganhar dinheiro rápido no setor do turismo, no verão, e depois perdem a dinâmica da escola. Isso é um problema que nós temos que combater. Vocês têm que prosseguir os vossos estudos e tentar fazer estudos até ao fim. É muito importante para vocês, porque vocês depois vão crescendo e depois há muita gente, por exemplo, no meu tempo, que saiu muito cedo da escola e depois quis regressar à escola já porque viu que lhe faltaram oportunidades. Por isso, tem que meter ideia. Há tempo para tudo na nossa vida e quando se é jovem há tempo para tudo. Mas eu vejo a juventude bem. Isto é, vejo a juventude com ideias, vejo a juventude que passa bem na escola. Há um problema do abandono escolar que é um importante no Algarve e em Tavira também. Acho que podíamos ter mais jovens, continuar a ter mais jovens a entrar no ensino superior, porque temos este problema do abandono escolar precoce que ainda é elevado no Algarve e também em Tavira. Mas, acima de tudo, vês nas dinâmicas que nós temos e que a Câmara faz com os jovens, um movimento fantástico de jovens que têm causas, fazem eventos, se organizam, estão juntos, que partilham. E por isso eu acho que Tavira é muito bafejada pela sorte de ter um conjunto de jovens que tem. Isto é, que é uma comunidade pequena, que é uma comunidade pequena, porque o jovem não é só ter um estado de espírito. O jovem é preparar-se para ser adulto. É uma fase, isto é, nós passamos jovem, adolescente, há uma idade da parvalheira como toda a gente tem, não todos, eu tenho uma filha que tem 14 anos, isto é, o que nós lhe tentamos preparar é criatividade é importante, o seu próprio espaço, certo? O seu grupo de amigos, mas prepará-la para a fase do crescimento, que é como eu disse ainda há bocado, que há outra vida quando se entra na faculdade. Tudo muda muita coisa, nós mantemos os nossos amigos da terra, do liceu, e depois temos os nossos amigos da faculdade. É tudo mais fácil. Obviamente, isto é, por isso nós temos que nos preparar. A juventude é um processo de preparação para a fase adulta, isto é. Agora, aqui em Tavira, eu acho que os jovens de Tavira têm amigos, o núcleo é pequeno, têm oportunidades, acho que se divertem, acho que têm ideias e temos um conjunto de jovens, pela sua criatividade, pelas suas ideias, pelo empreendedorismo, pela sua inteligência, que é importante também ser inteligente nestas coisas. Eu acho que nesse aqui há muitos que vão vigar e vão vigar muito bem. O que nós queremos é que mais vinguem, que mais tenham causas, tenham perspectivas tenham perspectivas que a vida não se esgota quando se tem 14 anos. Não é preciso viver a vida toda aos 14, 15 anos.
Há muita vida para viver, mas é preciso passar essa fase com os seus amigos, vivê-la ao máximo e preparar-se para o futuro. É por isso, eu, como Presidente da Câmara de Tavira, acho que os jovens de Tavira têm um futuro, têm a cabeça no lugar. Não têm a cabeça no lugar e acho que estão preparados e vão-se preparando. Porque também é importante dizer o seguinte, é que nós temos os pais e as famílias de Tavira, porque às vezes a gente fala só dos jovens e não fala das famílias onde os jovens pertencem. Há um desligar às vezes. Todo o nosso processo de cultura, todo o nosso processo de crescimento tem a ver com as influências que temos. As nossas influências familiares são importantes e as famílias de Tavira é gente pacífica, cordata e gente de bem, e é mesmo assim. E depois temos uma gama de professores que compartilham convosco e que vivem muito as vossas dinâmicas. Vocês têm professores fantásticos na escola que vos podem dar umas notas assim que nunca ficamos contentes, mas de vez que são pessoas que estão interessadas no vosso crescimento e que vocês aprendam a pensar para a vossa cabeça, aprendam a pensar em grupo e tudo bem. Sabes que eu quando andava quando tinha, que idade tens? 15. Quando eu tinha 15 anos, um bocadinho mais, 16, 17, tive um professor de português que era um professor lixado. É um professor fantástico, me ajudou imenso. E porquê? Porque verdadeiramente ele interessava-se por mim. Puxava por mim. Às vezes dizia-me coisas que eu ficava assim e tal. Mas hoje, já há muitos anos que eu reconheço isto. Hoje somos amigos. Ele já tem uma certa idade. Mas vi que ele, quando um professor diz assim ou assado, ou tens que melhorar, ou vês daqui, esses interessam-se por ti. Claro. Porque uma coisa que os jovens devem combater sempre é a indiferença. Vocês não têm que ser indiferentes a nada. Vocês têm que ser... Há coisas que podem vos dizer menos, mas a indiferença é que não. Isto é... Porque vocês têm um âmbito de visão muito grande. Isto é... A vossa visão daquilo que vos circula é muito maior do que, por exemplo, se calhar o meu. Porque já tenho o cérebro um bocado formatado para uma determinadas realidades que são aquelas que são mais apetecíveis para mim. Estão a ver? Agora, o vosso ângulo de visão é muito amplo, porque vocês andam à procura, e os jovens andam sempre à procura de perspectivas. Isto é, perspectivas, caminhos, aquilo que nos diz, que bate mais com a gente. Isto é, todos vocês, há qualquer coisa que bate mais. Isto é, coisas que vocês gostam muito. Isto é como comer um doce, e os doces não são todos iguais. Isto é, mas estão a ver? Percebem o que eu quero dizer, não é? Isto é, por isso, há qualquer coisa que vos faz mexer. Por isso, eu acho que a juventude de Tavira conseguirá vingar seguramente. Os políticos de Tavira terão que abrir caminho para que as vossas ideias e a vossa força sejam uma realidade e consigam ter um dia postos de trabalho. E o abrir horizontes, dar mais influência à Tavira para que vocês se sintam felizes aqui, isso é muito importante. Para não terem ideia que em Tavira não acontece nada. Em Tavira acontece muita coisa. Podia acontecer muito mais, mas acontece muita coisa. Quanto à cultura, acha que Tavira tem dado resposta à ação feita por si e pela sua equipa? Tavira tem dado resposta e as instituições tentam dar resposta. Isto é, às vezes não é os apoios necessários. Pois. Isto é, por isso o que nós temos que fazer é melhorar a economia da Câmara para poder dar mais apoios. Nós precisamos de um conjunto de infraestruturas. Nós ainda precisamos de algumas infraestruturas. Nós precisamos de um teatro como deve ser, precisamos de uma sala de espetáculos, precisamos de estar capazes para fazer coisas durante a época baixa e durante a época de inverno. Seguramente isso irá acontecer, penso eu, durante o meu mandato. Precisamos ter mais apoios, precisamos de ir a fundos comunitários, precisamos que a Câmara apoie mais o setor cultural de coisas que envolvam cidadãos locais. Por isso, é um caminho que se está a fazer. Eu acho que o setor cultural, para o tamanho de Tavira, é vivo. E há gente que está a fazer cultura com muito poucos meios. Pronto, o desafio é que a gente consiga encontrar mais meios para se fazer mais na área da criatividade. Mas há claramente uma gama grande de instituições culturais que querem fazer coisas que a Câmara está interessada em ajudar. Eu penso que isso será compatibilizado num futuro próximo, mas há muito para fazer. Tavira é uma terra de cultura, sempre foi. Isto é... e eu penso que há uma margem enorme de progressão. Mas o trabalho não está todo feito. Isto é, nós estamos a vir de um período de gravíssima crise e de falta de recursos.
Em todo o lado, a primeira coisa onde se corta é logo na cultura. Isto é, foi praticamente a última coisa onde nós cortámos. Tentámos manter ali Agora com as limitações. um valor adequado para se conseguirem fazer algumas coisas. Houve áreas que levaram cortes substanciais. Penso que se os sobreviventes deste marasmo económico que nós estamos, penso que terão algumas oportunidades para fazer coisas aqui em Tavira e envolver as pessoas. Para nós, um projeto cultural é importante que envolva pessoas, isto é, que tenham uma gama de criatividade. E nós estamos aí com umas ideias na Câmara para juntar os agentes culturais e depois discutirmos nós o que é que deve ser uma programação criativa em Tavira. Mas isso será no futuro próximo. Eu penso que nós conseguiremos conversar sobre isso. Por isso, cultura em Tavira está bem, precisa de apoio, obviamente, e a Câmara nos consegue dar todos, porque ainda não tem meios para isso. Aos poucos. Vamos andar. Bom, tem algum plano para o seu futuro e que possa revelar? Tenho. Não, um político nunca consegue saber a sua vida. Quem planificar em política, aprendi isso muito cedo. Quem planificar muito a sua vida na política, não vinga na política. Mal. Porque a política é feita de oportunidades, é feita de desafios. É como os jovens. Isto é feita de oportunidades, é feita de desafios. Às vezes nós estamos aqui, às vezes estamos ali. Eu agora estou em Presidente da Câmara de Tavira e verdadeiramente a minha grande ambição e o meu grande propósito agora é cumprir bem o meu mandato. Fazer as obras e as intervenções que me comprometi num papel verde de distribuir às pessoas, ter a Câmara sustentável financeiramente, que é para poder pagar as contas, ainda tivemos que andar a pedir dinheiro a ninguém porque não é isso, e cumprir o meu mandato. E em 2017 haverá eleições outra vez. Agora, aquilo que me conforta é, com credibilidade, honestidade, seriedade, cumprir o mandato, que é a palavra que nós damos às pessoas. Às vezes nós esquecemos logo quando somos eleitos. A minha ideia não é essa. Há muitos problemas, há muitas questões, todos os dias entram coisas novas, mas é cumprir o programa, porque é por aí que eu serei avaliado pelas pessoas. Não tenho outro projeto político em mãos agora. O futuro, não sei. É como o jogo no campeonato que está a decorrer é que importa, o que vem a seguir logo em política é assim que nós devemos pensar. Isto é, porque todos nós temos ambição disto ou daquilo. Isto é, eu tenho outra função, eu já fui advogado, isto é, já fui e sou inspetor da Segurança Social, isto é a minha carreira de base, e agora estou por eleição na minha terra a exercer a função de Presidente da Câmara, que é gerir os destinos, neste tempo de mandato, das pessoas que confiaram com o seu voto individual e deram uma maioria para eu poder exercer aquilo que me propus, que é o livrinho e a campanha que fizemos, porque é isso é que as pessoas se avaliam, é isso é que dá credibilidade aos políticos. E eu também já sei, também, por exemplo, quando nós não cumprimos com um jovem, é muito complicado, porque estamos a alimentar a descrença nos jovens, nos políticos. Isso não pode acontecer, porque estão a formar um conjunto de opiniões. E por isso, é por aí. Por isso, o objetivo político é gerir bem Tavira, criar empregos, ter oportunidades, preparar a terra, preparar o futuro para vocês e para nós também cá vivemos. Isto é também uma ideia feita que os jovens é que são o futuro. Não, todos nós somos o futuro. Agora há um futuro muito próximo e é um futuro mais de médio prazo, que esse é que gera as oportunidades que fará com que vocês depois de estudar tenham um maior leque de opções. E uma grande opção é voltar à vossa terra ou estar na vossa terra e criar aqui as vossas raízes, de onde vocês são. Porque quando nós saímos, quando voltamos, vocês sentirem a sensação de estarem, por exemplo, imagina, 15 dias no estrangeiro ou uma semana no estrangeiro. Quando põem o pé em Portugal, é uma alegria imensa. Quando nós regressamos à nossa terra, quando nós estamos na faculdade deslocados, quando estava em Coimbra a estudar, eu estudei em Coimbra, isto é, quando estava em Coimbra, vinha 3 vezes a casa durante um ano, porque era longe. E em 1987, quando eu fui para Coimbra, a viagem de autocarro levava 9 horas, que acho que ainda hoje leva. Por isso nós vinhamos, vinha nas férias do Natal, vinha nas férias da Páscoa e vinha nas férias do verão. Os açorianos, os madeirenses e os algarvios ficavam sempre lá. Quando nós voltávamos, era espetacular. Por isso a nossa terra é a nossa terra e vocês sentiram isso de uma forma agradável sempre será. Por isso, exercer o mandato, cumprir com aquilo que estamos a fazer e, preferencialmente, tentar ser um bom Presidente de Câmara, porque isso é que fica. Deixar coisas feitas e, acima de tudo, oportunidades. E é assim a entrevista com o Sr. Presidente da Câmara, Jorge Botelho,
que nos veio cá dizer algumas das suas, Agradeço este auditório, estes jovens estão espetaculares. das suas experiências como Presidente da Câmara e também da sua vida um pouco de jovem e do que acontece, digamos, também na juventude da Tavira, que ele está muito a par, é uma pessoa que está Tenta dedicada acompanhar, à cidade. tenta E acompanhar. nós tenta percebemos acompanhar, por esta entrevista. tenta Muito acompanhar. obrigado. Muito bem. I thank life that brought us together on the same road, and I hope it will lead us to where our dreams can be true. There are no words to describe what I feel for you, for you. I came into this world and you showed me your love so real, so real. I never asked for anything, I never asked to be loved, but you gave me everything. The greatest love is selfless, what guides us. No commitment, no bounds or requirements for such true love. No, that's not even big. It just happened to us. It just happened to us. Every day for who you are to me. I never tell what I say, and I do mean forever, ever. I will give all I have to see you smile, and I know you will do the same for me. The greatest love is selfless, what guides us. No commitment, no bounds or requirements for such true love. No, it's not even bad. It just happened to us. It just happened to us. I love you, baby. Malucos da Rádio. Ora, no último episódio dos Malucos da Rádio, o rato Mickey estava a roubar pipocas e caiu numa ratoeira de passarinhos. Oh meu Deus, caí. A Elsa do Frozen foi logo salvá-lo, mas como ele tinha tantas pipocas, não conseguia tirá-lo de lá. Vaza daí, gordo. Não consigo. A Rita Pereira viu a situação e fez uma mágica e transformou numa formiga, que é para ele sair da gaiola. Já estás para aí, vida de formiga. Sou uma formiga. O Zorro, que era um homem destemido, a única coisa que tinha medo era de formigas. Porque quando era jovem tinha sido picado por uma. Tira-me esta formiga daqui. Sou eu, Rato Mickey! Não estou a perceber. O Zorro estava com o seu cavalo branco, pegou nele e foi à procura de onde é que estava o Pateta. Não aparecia. Entretanto, a Rita Pereira voltou a transformar o rato Mickey no estado normal. Bem feita para não comer das pipocas. Finalmente já estava a ficar com cólicas. Tadinho. E o episódio continua para a próxima semana. Yay! Malucos da Rádio.